Olá, é, sou Marcelo Oliveira, estamos aqui juntos mais uma vez, toda quinta-feira, pelo Facebook do Centro Paulista de Mindfulness e pelo Facebook e pelo Instagram do Centro Paulista de Mindfulness. Nós vamos estar aqui oferecendo uma prática de meditação mindfulness, né? O grande objetivo dessa iniciativa é que a gente possa praticar junto, né? Então, esse é o que nos motiva. Infelizmente, mindfulness, né, ou a meditação mindfulness, ela é pouco acessível, né? A maioria das pessoas não tem acesso a isso. São poucos profissionais no Brasil. Então, a nossa ideia aqui no Centro Paulista de Mindfulness é poder compartilhar isso. Então, toda quinta-feira, eu e os outros professores do Centro Paulista de Mindfulness vamos estar aqui guiando uma prática, né? Junto com essa prática, a nossa intenção é trazer algum tema, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre depressão, vou falar um pouco sobre o MBCT, que foi um protocolo criado pela Universidade de Oxford para prevenir recaídas de depressão, né? A gente tem aí hoje um grupo Mente Aberta que oferece esse protocolo, o curso profissionalizante, né? Desse lindo protocolo que é o MBCT. Bom, eu estou com dois vídeos, né? Estou com um vídeo pelo Facebook e outro vídeo pelo Instagram. Então, as câmeras ficam em alturas diferentes. A Beatriz está falando que o som está com um pouco de ruído. Talvez seja porque eu esteja batendo aqui. Peraí. Se tiver mais algum problema, pessoal, fale se o vídeo está bom, se o áudio está bom. Acredito que o áudio talvez tenha melhorado, porque eu estava com... O microfone está ruim. Tá ok. Muito ruído. Já sei o que eu vou fazer. Vou tentar usar o microfone. Melhorou? Todo mundo concorda que melhorou? O pessoal do Facebook pode escrever, né? Melhorou muito. Eu já sei qual era o problema. O problema era o ventilador que estava aqui do meu lado para eu não derreter. Mas tudo bem, a gente faz com o que dá para fazer. Vamos lá. Bom, como eu estava falando, né? A gente do Centro Paulista estamos oferecendo essa prática online. E a nossa grande, nosso objetivo é trazer com alegria e possibilitar isso para todas as pessoas. Então, toda quinta-feira, 8 horas da noite, eu ou outro professor de Mindfulness do Centro Paulista estaremos aqui. Tudo bem? Bom, acho que antes de começarmos com a nossa prática, talvez você queira, se você achar que essa ideia é legal, se você achar que ela é bacana, compartilhe ela, jogue ela aí no seu feed, no seu Insta, no seu Face e nos ajude a compartilhar aí para o mundo um pouco da meditação. Eu sempre gosto de falar um pouco sobre a meditação porque existem muitas técnicas, né? Então, lembrando que aqui a gente está trabalhando com uma técnica específica, trabalhando com mindfulness, né? Existem meditações da compaixão. Da outra vez aqui eu fiz uma prática de compaixão. Temos meditações de autocompaixão, meditações transcendentais, estritamente concentrativas, tem um leque enorme, né? Então, o nosso grande foco aqui são as meditações mindfulness. Tudo bem? Então, acho que eu posso parar de falar e vamos praticar. Essa prática, ela terá mais ou menos uns 15 a 20 minutos, tudo bem? E depois a gente pode abrir para conversa, para dúvidas. Uma coisa importante, eu não consigo ler todas as perguntas, mas mande aí aquelas que eu ler e se eu tiver tempo eu vou falar um pouco. Tá ok? Então me perdoe se eu pular a sua dúvida. E depois dessas dúvidas aí eu vou falar um pouco sobre como mindfulness tem sido utilizado para ajudar a transtornos de depressão. Ok? Então, vou convidá-los a ficar numa postura de preferência ereta, com as costas eretas, se possível, sem encostar em nada. Se você quiser, você pode fechar os olhos.
Se você preferir manter os olhos abertos, olhe para um ponto fixo à sua frente e sustente o olhar neste ponto. Ombros alinhados, cabeça alinhada, nem muito para trás, nem muito para frente. A parte inferior do corpo, servindo de apoio, de base, uma base estável, firme, que sustente a sua prática e ao mesmo tempo que seja confortável. Não precisa ser desconfortável. Se você quiser, neste momento, você pode respirar de maneira profunda algumas vezes e sentir este corpo respirando, se conectar com este corpo respirando. Leve a sua atenção até este mundo externo que chega até você neste momento. Perceba cada som. Não há necessidade de buscar um som. Apenas abra-se para qualquer som que chegue até você neste momento. Observando o seu timbre, altura, mensagem. Apenas escute. Neste momento, podemos até esquecer qualquer ideia que tenhamos sobre meditação. E dedique-se por alguns minutos a sentir. Sinta também a temperatura deste local que você está. Veja se é possível sentir essa temperatura, também sem julgar, avaliar, criticar, aceitando ela como ela está. Os pontos de apoio do seu corpo, os pés, pernas, quadril. Sentindo a natureza de cada toque. Sentindo a temperatura do seu corpo. Com um olhar atento, podemos perceber que há várias temperaturas neste corpo. A parte que está em contato, a parte coberta, a parte descoberta. Sentindo este mundo que chega até você neste momento. Do jeito que ele chega. Da maneira que ele chega. Sem criticar, sem reagir, sem brigar. Por alguns instantes, apenas sentir. Ser um grande sentir. E entrando em contato com este mundo interno, veja se há algum pensamento aí. Se houver algum pensamento, acolha ele. Olhe para ele. Não precisamos brigar. E também nem julgá-lo.
Apenas deixe. Perceba qual sentimento faz morada no seu corpo, neste momento, nesta hora do dia. E mais uma vez, não há necessidade de mudar. Tudo bem estar assim. Não é a primeira vez que nos sentimos assim. Apenas sinta. Sentindo também este corpo internamente. Qualquer sensação que esteja aí presente no final desse dia. Acolhendo este momento, da maneira que ele se apresenta. Por alguns instantes, permita-se apenas ser. Apenas sentir. Apenas estar. Sem brigar. Já sentimos este mundo externo de tantas maneiras. Já sentimos este mundo interno de tantas maneiras. Mudando minuto a minuto. A cada respiração. E neste momento, procure no seu corpo o local onde a sua respiração se manifesta de maneira mais presente. Respirar não é um pensamento. Sabemos que estamos respirando porque sentimos no nosso corpo. Sinta. Sinta o que acontece neste ponto conforme você inspira e expira. Por alguns instantes, permita-se ser embalado por este ar que vem e vai. Inspirando e expirando. Consciente que estou inspirando e expirando. Geralmente, durante a prática de mindfulness, inspiramos e expiramos pelo nariz. Se isso fizer sentido para você, respire assim. E não há necessidade de controlar a respiração. Apenas observe ela. Se ela estiver curta, tudo bem ela está curta. Se ela estiver longa, tudo bem ela está longa. Às vezes, ao não querer controlar a respiração, controlamos. Tudo bem também. Apenas sinta. E é normal e natural. Após poucas respirações conscientes, a mente dispersar. A mente ir para o passado, futuro. Ou começar a julgar essa experiência, como isso ou aquilo. Toda vez que você notar que a mente dispersou, apenas perceba onde ela estava e gentilmente traga a atenção novamente para a respiração. Não importa quantas vezes a mente disperse. Se ela sair uma vez, volte a atenção para a respiração uma vez.
Se ela sair 10 vezes durante a prática, traga a atenção de volta para a respiração 10 vezes. Se ela sair 10.000 vezes, traga 10.000 vezes. Gentilmente. Não é errado pensar. A mente foi feita para isso. Mas durante a prática, procuramos sustentar a nossa atenção. Da melhor maneira possível. E nessa prática, neste momento, nos sentir a respiração. Aonde está a sua mente? Observe e volte a respirar. De novo e de novo. Inspirando, expirando. Sentindo este corpo inspirando e este corpo expirando. Podemos sentir a nossa respiração de muitas maneiras. Durante a prática de mindfulness da respiração, podemos manter a atenção em apenas um ponto da respiração, se quisermos. Ou sentir a respiração como um todo, desde o momento que o ar entra até o momento que o ar sai. O toque do ar com a ponta do nariz. A passagem do ar pelas narinas. A temperatura, a textura. A passagem do ar pela garganta. A expansão do abdômen, do tórax. Conforme inspiramos e o retorno conforme expiramos. A pausa entre a inspiração e a expiração. Sentindo a respiração como um todo. Outra maneira de praticar mindfulness da respiração é, ao inspirar, mentalmente trazer a palavra ins. E ao expirar, a palavra ex. Ou ainda, contar cada ciclo respiratório. Inspiro, expiro, mentalmente conto 1. Inspiro, expiro, 2. Até chegar ao número 10 e então retornar ao número 1. Todas essas são técnicas válidas que nos ajudam a manter a nossa mente atenta, consciente.
Lembrando que é normal e natural a mente dispersar. Sinta. Não é necessário nenhum esforço para o sentir. Cultivando esse estado de atenção. A mente tem uma tendência a ficar arredia. Mas durante a prática treinamos justamente a conexão com este momento, com este sentir. Aonde está sua mente? Sentimos a respiração, a mente dispersa. Notamos que a mente dispersou e gentilmente trazemos para a respiração novamente. Isso é a prática. Este é o movimento da meditação, que fazemos de novo e de novo. Meditar mindfulness não é ficar com a mente em branco. Não é não pensar em nada. Não é mudar a experiência. Meditar mindfulness é cultivar um estado de atenção ao presente momento, com qualquer coisa que possa estar presente, sem julgar, sem analisar, sem reagir, sem se deixar levar pelos padrões normais e naturais da mente. Cultivando uma postura para o presente momento, de gentileza, de genuína curiosidade, abertura, não julgamento, para tudo que está presente. Momento a momento. Momento a momento. Não é necessário esforço. Apenas uma firme intenção de sentir. Apenas sentir. Repousar a mente no sentir.
E lentamente vá trazendo algum movimento para o seu corpo. Sentindo o seu corpo se movimentar. Se os seus olhos estavam fechados, você pode abri-los. Deixar a claridade entrar. Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia dessa prática. Acho que temos alguns momentos que podemos conversar um pouco. Como foi isso para vocês? Como foi? Quem gostaria de escrever algo? Tanto no Face quanto no Insta. Eu estou aqui olhando. Obrigado, Claudinha, Lúcia, Ana, pelos joinhas, pelos corações. Alguém tem alguma pergunta sobre a prática? Sobre como se sentiu? Obrigado, Marina, Tatu, Paulo. Alguém tem alguma dúvida sobre a meditação? Acho que talvez essa seja uma boa pergunta. Obrigado, pessoal. Veio na hora certa, estava precisando, prática muito agradável. Gostaria de saber qual o melhor horário para praticar. Essa é uma boa pergunta. O melhor horário para praticar é aquele que for mais fácil para você conseguir praticar. Eu, particularmente, sou um grande fã das práticas matutinas, sentar, sair da cama, já sentar e praticar. Algumas pessoas preferem à noite. Acho que o ideal seria de manhã e à noite. O John Kabat-Zinn, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala que meditar é como afinar um instrumento. Um músico não pega um instrumento e sai tocando. Então, o parar, o entrar em contato consigo mesmo ajuda isso. Então, o horário que for possível na sua vida. Nós temos uma vida muito corrida hoje em dia. Então, o que fizer mais sentido para você. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu pulei. Que bom, Fernanda. A Fernanda falou que achou interessante ter explicações, nunca tinha vivenciado dessa forma. Isso é uma coisa interessante, né, pessoal? Eu fiz uma prática muito guiada, muito guiada. Pensando nas pessoas que nunca praticaram, né? Quem já muitas vezes costuma praticar acaba achando um pouco chato, entediante, eu ficar falando. Então, eu tentei aí um meio termo, né? Mas eu gosto dessas práticas didáticas. Obrigado, Fernando. Mais alguma pergunta? Obrigado, Mariana. Pode fazer no escuro, claro. Pode sim, não tem problema nenhum. Até porque muitas vezes a gente fecha os olhos, né? Obrigado, Claudinha. Muito bom, Clemilson. Difícil silenciar a mente, mas depois conseguir me sintonizar. Sabe, aqui fica uma dica interessante. Não tente silenciar a mente. Apenas sinta. Se a mente estiver agitada, tudo bem. Quando eu quero silenciar a mente tende a ficar mais agitada. Então, não é o objetivo da prática. Isso acontece como um subproduto do praticar. Então, a gente sente, só sente. E fica aberto para o que surgir. Tudo bem? Taturana, né? A prática reiterada ajuda na depressão? Sim. E eu vou explicar já o mecanismo que isso acontece. Né? O porquê que Mindfulness ajudaria a lidar com a depressão. Tudo bem? Ana, então, vamos ter meditação ao vivo sempre não. Todas as quintas-feiras, o Centro Paulista de Mindfulness, eu ou outro professor, a gente tem uma escala, na verdade, vamos estar aqui guiando uma prática e falando sobre alguma coisa de Mindfulness. Né? Então, vai ser um grande prazer encontrar com vocês todas as quintas. O que fazer com os incômodos que aparecem durante a prática? Ótima pergunta. Muito boa pergunta. É normal. Né? A gente até chama de desafios da prática. Sonolência é normal aparecer. Desejo, né? Querer ficar calmo, querer isso, querer que funcione. Junto com isso, às vezes vem a dúvida: será que isso é para mim? Será que dá certo? Será que isso? Né? Então, inquietação. Então, são coisas totalmente normais e esperadas. Por isso que é chamado desafios da prática.
ou seja, é esperado. O que nós fazemos? Respiramos com isso. Aprendemos a ficar com isso. E aqui, entrando um pouco, né, de mindfulness, a inquietação, a sonolência, o desejo, a dúvida, a mente agitada não acontece só quando a gente está meditando. Então, a gente acaba trabalhando um pouco resiliência mental e física. E vai ter uma aula, talvez com o Susumo, sobre o sistema inibitor, sistema... Ai, peraí, já lembro o nome. Sistema motor inibitor. E aí vai ter uma aula muito interessante sobre o que acontece quando a gente para e decide ficar. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. O pessoal do Face não quis perguntar nada. Que tal a gente falar um pouco sobre depressão? Pode? Vamos lá? Os nossos encontros, a ideia é durar aí uns 45 minutos. Então, vamos lá. Acho que a gente pode deixar acontecer com o tempo que for. Bom, a depressão. Lembrando que a depressão não é uma frescura. A depressão é uma doença grave, muitas vezes bastante difícil de tratar, dependendo do grau. E quando uma pessoa está com uma depressão, ela tem que procurar um profissional. Então, acho que isso é extremamente importante, porque apesar de eu falar de mindfulness e a depressão, mindfulness é uma das ferramentas, podemos falar assim, para ajudar no tratamento da depressão. Mas é muito importante alguém com transtorno depressivo ir procurar um médico ou um psicólogo. Muitas vezes os dois. Sabemos que o trabalho em conjunto da psiquiatria com a psicoterapia, ela é bastante funcional e tem bons resultados, né? E aí é onde entra mindfulness nisso, né? Pessoal, pode escrevendo, depois eu dou uma passada para falar onde entra mindfulness nisso. A depressão, como eu falei, é uma doença muitas vezes muito difícil de tratar. Só para a gente ter uma ideia, peraí que perdeu o foco aqui, vai ter que ser sem foco. Só para a gente ter uma ideia, a pessoa, depois que teve um episódio depressivo, a chance dela ter o segundo episódio é de 50%. Depois que ela tem o segundo episódio, a chance de ter o terceiro é 75%. Depois do terceiro, a gente está falando de uma reincidência de 90% de ter outros episódios de depressão. Então, é uma doença difícil e tem um caráter crônico, né, e cíclico. Então, um trabalho em conjunto é muito importante. Bom, eu vou entrar um pouco, né, em como mindfulness ficou conhecido, né, para o tratamento da depressão. A Universidade de Oxford, junto com alguns outros centros de estudo, ao conhecer mindfulness, pensou em juntar o programa tradicional, o MBSR, o Programa Mindfulness de Redução do Estresse, e trazer alguns componentes da teoria cognitiva da psicologia, né? E com isso surge o MBCT, que é a Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness, né? Então, é um protocolo de 8 semanas que foi desenvolvido inicialmente para tratar recaídas de depressão, né? Mindfulness ficou muito conhecido na ciência por causa desse uso, né? Nessa primeira pesquisa, o que os pesquisadores perceberam é que um praticante de mindfulness, ele tem uma diminuição da reincidência de recaída de depressão em até 50%. Depois surgiram alguns dados referentes a esse estudo, e recentemente, numa grande revista de pesquisa, a Lancet, mostrou que mindfulness e o tratamento medicamentoso, eles acabam tendo a mesma eficiência. Cuidado com isso. Eu não estou falando que podemos colocar mindfulness no lugar da medicação. Não é esse o ponto. É muito melhor olharmos como um tratamento ou como uma terapia complementar, um ajudando o outro. Tá? Isso é algo muito, muito, muito importante. Então, os pesquisadores eles ficaram intrigados e queriam saber por que aconteceu, por que ajudou a diminuir a recaída de depressão. E principalmente em casos mais crônicos e mais graves. Uma das explicações é que a nossa mente age por associação, né? A mente age por associação. Uma coisa lembra outra, que lembra outra, que lembra outra, que lembra outra. Às vezes a gente sente um cheiro que remete a gente à infância. Vê a cor de um carro. A nossa mente faz isso. Isso é a nossa mente. Então, no caso de uma pessoa que já teve um episódio depressivo, quando ela tinha uma queda de humor
né? Acordava meio triste, que é normal, todos nós vamos nos sentir tristes às vezes. Desculpa quem não sabia disso, mas faz parte do drama humano, né? Estamos em relação, estamos aprendendo a lidar com a gente, com o mundo, temos notícias tristes, né? Então, quando uma pessoa que já teve um episódio depressivo tem uma queda do humor, né, se encontra triste, a mente dela tende a lembrar do episódio de depressão. E é óbvio que ela não quer ter outra crise. E aqui entra um processo da mente muito interessante de tentar resolver o problema. A nossa mente evoluiu para resolver problemas, né? Vou anotar aqui para falar um pouco sobre a mente fazendo, ou talvez numa outra live, mas é muita informação. Então, quando ela se percebe triste, lembra que já teve um episódio de depressão, ela começa a não querer ter outro. Já é normal, como eu falei. Então, a mente ela começa no trabalho de eu não quero, o que eu posso fazer para não ter? E aí, imagina só uma pessoa triste, não querendo ficar mais triste, ficar depressiva. Muito provavelmente, ao se ver triste, a mente começa com algumas histórias, do tipo, e se voltar? Por que eu estou triste? O que há de errado comigo? Por que eu simplesmente não consigo ser tão feliz como as outras pessoas? Porque se a minha crise voltar, se eu tiver um outro episódio de depressão grave, agora eu vou perder meu emprego. E se eu perder meu emprego, como vão ficar os meus filhos? Então a mente ela tende a começar a ter esse self-talk, né? Essa conversa com ela mesma. Ela começa a ruminar, tentando achar saída e explicação. Agora, me diz, você está triste. Não quer ficar mais triste. E aí você começa, o que é de errado comigo? Por que eu estou assim? Por que eu simplesmente não consigo ser tão feliz? Se vocês acham que esses pensamentos vão te tirar da tristeza ou vão te deixar mais triste? A verdade, a tendência é começar a te deixar mais triste, porque você começa a se sentir fraco, incapaz, né? E vai gerando outros sentimentos de culpa, de raiva, que não tem nada a ver com a tristeza. Tristeza não é depressão. Tristeza é uma manifestação humana, normal e natural. Esse é um ponto muito importante, né? A gente vive no mundo das mídias sociais, tá todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, e às vezes a gente está ficando longe daquilo que é a vida, do que é a vida, né? Bom, a vida também é morte. Vida também são notícias ruins. Há dias de sol e há dias de chuva. Mindfulness é muito em cima disso. Uma hora eu posso falar um pouco sobre isso também. Então, o que os pesquisadores perceberam é que a vontade de não querer ficar, ter o episódio de depressão, muitas vezes causava depressão. E aí a nossa mente, ela se cola aos conteúdos de pensamento. Né? Eu não sou imprestável, eu não consigo, eu nunca... E a gente começa a cultivar isso. Quanto mais eu cultivo, mais eu me sinto, mais o meu corpo reage, mais pensamento eu tenho, mais triste, mais para baixo, mais eu evito as coisas, mais eu não vou, mais eu me sinto imprestável, ou seja, vou lá no fundo do poço. Aonde mindfulness ajuda nesse processo? Mindfulness ajuda nesse processo porque vocês perceberam nessa prática, que é algo muito simples. Eu estou prestando atenção na minha respiração. Deixa eu ver se eu acho uma caneta. Bom, queria mostrar para vocês um modelinho. Só mesmo. Não vou achar. Estávamos aqui tentando prestar atenção na respiração. E como vocês perceberam, a mente ela não gosta muito de ficar atenta, né? Ela divaga. Então ela começa a pensar, analisar, julgar, fantasiar, criticar, categorizar. Essa é a nossa mente automática, que não é ruim. Ela tem uma função. Mas durante a prática, a gente foca a atenção. De repente a mente dispersa. A mente dispersa e não estamos conscientes da mente dispersada. Mas essa mente que fica lá pensando, analisando, julgando, também cria impactos emocionais e físicos. Mas aí durante a prática a gente lembra que não está mais na respiração. Então a gente deixa aquele conteúdo mental e volta para a respiração. Então a gente está treinando o movimento mental. Treinando o movimento mental. Foca a atenção, a mente dispersa, noto que a mente dispersou, deixa esse conteúdo e trago. Você lembra que eu falei que
durante a pessoa brigando para não querer ter o episódio depressivo, ela tem uma tendência a ficar gerando os pensamentos. Só que esses pensamentos não solucionam. Esses pensamentos, na verdade, eles te deixam mais preso a outros pensamentos, a emoções, a críticas, etc. Então, o treinamento mental, o treinamento da meditação, ele me ajuda a me desengajar dos meus conteúdos mentais e olhar para eles. Eu não sou os pensamentos. Então, dentro dos mecanismos psicológicos da meditação, uma das coisas que nós treinamos ao meditar, nesse simples exercício, é a metacognição. O que é a metacognição? A metacognição é uma qualidade mental de perceber os meus pensamentos. Então, eu olho para os meus pensamentos. Quando eu não tenho metacognição, eu e os meus pensamentos somos uma coisa só. Então, de vez eu pensar que eu estou pensando que eu sou imprestável, eu encaro que eu sou imprestável, direto. Então, a meditação, ela me permite olhar, estou pensando nisso. E aí eu tenho escolha. Se eu não tenho esse processo, se eu não treino isso, eu sou levado por todos os conteúdos mentais que surgem na minha cabeça. Então, a meditação, ela permite esse me observar. Ao me observar, eu tenho escolha, né? Quero continuar, quero não. E durante a meditação, a gente fica treinando isso o tempo todo. É por isso que nem analise, nem julgue, né? Nem só deixa. Pensamentos são só pensamentos. Essa é uma grande diferença para algumas outras linhas da teoria cognitiva, né? Em mindfulness, a gente encara qualquer pensamento como pensamento. Então, eles deixam de ter um impacto muito, muito forte em mim, né? Então, junto com a metacognição, eu desenvolvo uma outra habilidade psicológica que é desfusão cognitiva, que é justamente eu e os meus pensamentos não somos a mesma coisa. Lembrando, pessoal, que é evolucionário da nossa espécie essa mente que pensa, essa mente que analisa, essa mente que julga. Isso não é ruim. Essa mente que soluciona o problema. Ela só é ruim quando a gente usa essa mente automática para coisas internas. Então, vou dar um exemplo. Vocês estão aqui nessa live e, de repente, dá um problema, dá um pau, aí você não vê nada. Sem esforço deliberado, a sua mente ela já vai tentar solucionar. Será que é o roteador? Será que é isso? Será que é meu telefone? Será que caiu? Você já vai começar a pensar em várias alternativas. E que isso é extremamente importante, sem se esforçar. Nos nossos antepassados, né, na nossa espécie, imagina só, uma zebra quer beber água, eu já vou falar, Lúcio, que é difusão, posso falar? Desfusão cognitiva, me lembrem da zebra. Desfusão cognitiva é quando eu não me colo aos pensamentos. Então, assim, fusão cognitiva. Eu e os meus pensamentos são uma coisa só. Então, eu sou imprestável, eu nunca consigo, eu não consigo ver nada além disso. A desfusão cognitiva é eu olhar, gera metacognição, eu olho para meus pensamentos, mas eles estão aqui. Então, eles não estão mais me cegando, eles estão aqui. Eu e os meus pensamentos não somos uma coisa só. Fez sentido, Lúcia? Bom, deixa eu voltar na zebra. Então, esse modo automático da nossa mente, como eu falei, é evolucionário. Uma zebra, quando ela está com sede, ela simplesmente vai e bebe água. Só que, de repente, por ela não ter o nosso cérebro racional, a nossa habilidade de prever, analisar, fantasiar, ela simplesmente vai beber água porque ela está com sede e lá ela vê se tem algum perigo. A nossa espécie não. Há 6 milhões de anos, né, quando ainda éramos caçadores-coletores, a gente lembrava, a gente precisava pegar água e junto com isso vinha, e se tiver um jacaré? Olha a nossa mente. E se tiver um leão? Ou e se tiver alguém de outra tribo? E aí o que eu fazia? Eu pegava uma lança, levava outros guerreiros e pegava água. Então, evolucionariamente, isso é fantástico. Essa mente automática que soluciona o problema é algo muito, muito, muito importante. O problema é que, lembra, quero água. E se tiver um perigo? Vou fazer isso, vou criando cenários. O problema é que a nossa mente tende a usar esse modo automático para coisas internas. Estou ansioso, não quero ficar ansioso, vou ficar mais ansioso. O que há de errado comigo? Por que eu não consigo? Então a mente ela começa a rodar em círculos, porque não soluciona. Porque sentimento se sente.
Sentimento faz parte do que é ser humano. Aliás, um dos convites de mindfulness, que envolve muita coragem, é viver a vida do jeito que ela é, e não do jeito que eu gostaria que ela fosse. Né? Quando a gente pega o livro do Jon Kabat-Zinn, que chama Full Catastrophe Living, tem esse ponto. É viver tudo que é a vida. Um coração humano vai sentir tudo que corações humanos sentem. Então, a prática de mindfulness é aprender a estar e não reagir. Esse automático, essa mente automática, para coisas que não se solucionam, elas tendem a ser muito danosas. Muito danosas. Porque a mente fica dando looping. Dando looping, 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 looping. E todo mundo que está vendo essa live sabe o que é isso. Que tende a ficar muito pior quando estamos emocionalmente envolvidos. Então, mindfulness é um treinar. Opa, estou aqui. Talvez não esteja tão bom. E tudo bem. Deixa eu fazer o meu melhor. Então, essa seria uma das explicações do porquê mindfulness ajuda. Né? Ajuda não só, no caso da depressão, mas todos os outros quadros, né, de transtornos de ansiedade, depressão. E aqui vem um ponto importante de que mindfulness só é recomendado para quando a pessoa está estável, não quando está em fase aguda, de nenhuma doença, de nenhuma perda, de nenhum luto, não é para isso. Mindfulness é um treino de uma habilidade, a habilidade de poder estar aqui. E o estar aqui não é só olhar onde você está, não. É esse corpo, é essa mente. O professor Mark Williams, ele diz que meditar é tornar-se íntimo dos caminhos da minha mente, das reações do meu corpo e do meu coração. Então, é esse conhecer. Bom, o William, ele perguntou se metacognição é a mesma coisa que metaconsciência. Bom, aqui a gente precisaria ver, William, o que a gente está entendendo sobre metaconsciência. Mas se a gente for ver metaconsciência como eu começar a perceber essa manifestação humana, a metacognição leva a isso, sem sombra de dúvida. Né? Eu não conheço o que o Jack propunha, mas acho que talvez ficou um pouco claro. Então, pessoal, eu acho que esse é um dos mecanismos, né? E mindfulness tem sido recomendado, né, pelo NICE, por exemplo, que é o Núcleo de Excelência Clínica Inglesa, como um dos melhores tratamentos para transtornos de ansiedade, transtornos de depressão e qualidade de vida. Lembrando que aqui fica um convite e um apelo meu. Claro que a gente procura mindfulness muitas vezes para ficar menos ansioso, menos depressivo, ter mais qualidade de vida. Mas mindfulness, no fundo, é sobre vida. É sobre poder viver, é sobre poder sentir. É sobre poder ver o seu filho sorrindo, ver o céu azul. É sobre aprender com quando eu fico triste ou quando eu fico bravo. Não é transformar dia em noite ou ruim em bom. É viver tudo aquilo que é a vida. Não é um pedaço, não é só a cereja do bolo, é o bolo inteiro. Tudo isso faz parte da vida. E muitas vezes, por fugirmos da parte negativa, a gente vai se tornando inapto. Na verdade, a gente vive na primeira série das emoções. Né? Porque as emoções ruins a gente esconde. E aí, a gente esconde a tristeza, a gente esconde a mágoa. E de vez em entrar em contato com a mágoa e aprender a ficar magoado, porque não vai ser a última vez. Eu sempre jogo ela debaixo do tapete. E toda vez que eu fico magoado, eu fico triste com o mundo, com raiva do mundo, com raiva de mim. Porque não devia ser assim. É assim. Que possamos ficar mais forte. Como eu falei, este coração, ele vai sentir tudo que corações humanos sentem. Né? O mundo não está contra você, não está chovendo nas suas férias porque você fez alguma coisa. Está chovendo nas suas férias porque algumas férias suas vai chover. Principalmente se você tirar nessa época. Tudo bem? Bom, a gente tem alguns minutinhos, pessoal, e eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Lembrando que, enquanto o pessoal escreve, poxa, se você gostou, esse vídeo vai ficar online, compartilha. Quinta-feira que vem, eu não lembro qual é o professor, mas para a gente vai ser um grande, grande, grande prazer estar aqui. Tudo bem? E você pode deixar outras perguntas, outros temas, outras dúvidas, tudo. Né? Muitos psicólogos trabalham com mindfulness sem ter a formação de instrutor. O que você pensa disso? Ótima pergunta, Fernanda. Não só psicólogos, né? Não só psicólogos.
E eu posso falar uma coisa, sabe, Fernanda? Antes de eu conhecer Mindfulness, antes de eu ir fazer o meu curso de Mindfulness, meu primeiro curso de Mindfulness, há quase 10 anos atrás na Inglaterra, eu achava que eu também podia. Poxa, eu sou psicólogo, já medito, já li um monte de livro. E eu lembro que eu estava indo, achei que eu estava indo só para pegar o diploma. E quando eu cheguei lá, eu vi que não. Tem um monte, tem um mundo, tem um universo. Na verdade, Mindfulness, ele começou uma nova linha de terapias, que são terapias comportamentais de terceira onda. Ou seja, muitos psicólogos utilizam meditação Mindfulness como uma técnica, como se fosse relaxamento. Isso não é Mindfulness. Mindfulness não é sobre relaxar. Pode trazer relaxamento, mas não é sobre isso. Mindfulness não é sobre esquecer. Né? Então, às vezes o que falta é um pouco mais de conhecimento teórico. E, infelizmente, isso tem acontecido muito na psicologia. O uso de mindfulness só como uma ferramenta. E mindfulness não. Mindfulness é uma maneira de se viver. É um treino. A neurociência tem mostrado isso, né? É sair desse nosso automatismo. É poder trazer um pouco mais de consciência no estar. E não adianta só pela ideia. Eu tenho que cultivar, porque o nosso cérebro, o normal e o natural dele é fritar. É reagir. É esse nosso automático, que pode ser muito danoso. Então, a gente está treinando novos caminhos neurais. Né? Há mudanças na estrutura cerebral. Então, não é algo para você usar só como uma técnica, que pode ser usado, mas aí é um pouco diferente do que a gente faz aqui. Tudo bem? Deixa eu ver o que tem um pouco mais aqui para cima. Fernanda, Patimor. Ora, seria uma de se conectar consigo mesmo? É isso. É se conectar com o mundo, com o que é a vida. Só para a gente ter uma ideia, como nós estamos ficando analfabetos emocionais, analfabetos da vida, né? Na primeira série da relação humana com o ser humano, com o ser humano. Quando eu era pequeno, nos anos 80, você perguntava para uma pessoa de idade quantos filhos você teve. Aí essa pessoa ela ia te responder assim: ah, tive 6 filhos, vingaram 3. A palavra era vingar, porque era visto como normal, é a vida. E não confunda, com certeza ela ficava triste. Não era o que ela queria. Hoje, basta uma coisinha ficar errada, a gente já está explodindo. Né? Então, mindfulness pede coragem. Né? Na última vez que eu tive aqui, eu tive falando sobre compaixão. E talvez eu faça o meu próximo sobre compaixão também. Não sei. Talvez autocompaixão. Ok? Então, é isso. Indicações de livro, Val. Se você nunca leu nada sobre mindfulness, tem o livro de iniciantes, do John Kabat-Zinn. A gente pode falar que a Bíblia de Mindfulness é o Viver a Catástrofe Completa. Em inglês é Full Catastrophe Living. A tradução é mais ou menos isso, que foi feita por uma colega nossa aqui do Centro Paulista, a Márcia. Ela que traduziu esse livro. Essa é a Bíblia de Mindfulness. Mindfulness científico, laico. Eu sou um grande fã, para quem nunca leu sobre Mindfulness, o livro chamado Atenção Plena, do professor Mark Williams. Esse é um super livro, muito bom. Para quem lê em inglês, e a gente está falando de depressão, leia The Mindful Path to Self-Compassion. Um super, super, super livro. Muito bom. Mesmo que você não tenha depressão. Se você lê em inglês, leia. Obrigado, Leila. Catástrofe total. Total. É isso aí. Vou agradecê-la, a Márcia, muito querida. Que, inclusive, a Márcia vai estar dando um mini retiro com outra pessoa muito querida também, que é a Verinha. Então, se quiser fazer um mini retiro de Mindfulness, você vai ter um encontro com um coração fantástico, porque são duas pessoas maravilhosas. Entra no nosso site, www.spmindfulness.com.br, que lá tem toda a nossa agenda, né? E esse retiro da Verinha vai estar lá. Tudo bem? Mais perguntas? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que eu vou deixar esse tema, tá? A próxima vez que eu vir, vou falar um pouco de self-compassion, de autocompaixão, da Christine Neff. Que tem um grande grupo, tem muita gente no Brasil fazendo um trabalho muito lindo, muito sério. Né? Sarani perguntou, doutrina de Buda com nome terapêutico? Não? Uou, Sarani. Há quem diz que mindfulness seria uma coisa que em Pali antigo é chamada de upaya, meaningful skills, são uma maneira hábil de ensinar para novas pessoas. Eu acho que aqui tem um bom exemplo. Para algumas tradições orientais,
o objetivo é que você esteja sempre mindfulness. Quando a gente está pensando em mindfulness, como desfecho terapêutico, como o MBCT, é mais para que você possa sair do piloto automático quando ele está sendo muito disfuncional. Agora, há muita base dessa tradição específica. Tem alguns livros fantásticos. Tem um livro que chama... eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um livro de mindfulness, que tem grandes nomes de mindfulness que fazem um pouco essa ponte, né? Mas, assim, é muito parecido com algumas linhagens. Não com todas. Não com todas. Quando a gente fala de budismo, há budismos. Em janeiro eu fiquei 10 dias numa tradição na floresta tailandesa, num retiro de silêncio, e aí há muitos olhares, né? Então, o que a gente está fazendo aqui no Centro Paulista é essa linhagem científica laica, voltada para a qualidade de vida. Ok? De que forma podemos ensinar mindfulness aos clientes em terapia, para quem não é instrutor? Fernanda, eu trabalharia então só com as meditações mindfulness. E se você é psicoterapeuta, leia sobre ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. Isso vai te dar muita base. Muita base. Tudo bem? Acho que esse é uma boa dica. Uma boa dica. E faça a formação. Faça o programa de 8 semanas. Vá atrás. Vai atrás. Pessoal, essa parte teórica que a gente traz não quer dizer nada. Não é só sobre saber, é sobre treinar. A gente tem que treinar esse cérebro. A gente tem que treinar o cérebro. Treinar essas habilidades. Treinar poder estar aqui. Tudo bem? Isso tem muito sobre resiliência mental. Muito sobre resiliência mental. Tá ok? Lúcia, como eu falei, o livro para iniciar, pega o Viver Catástrofe Total, do Jon Kabat-Zinn. Ele é bem grande. Ou melhor, você quer um mais rápido, leia o Atenção Plena, do professor Mark Williams. Tá? Então, Fernanda, se você estuda ACT, você tem aí muito material. Para os meus pacientes, eu sempre indico um livro chamado Liberte-se, que é um livro de ACT, um livrão, que infelizmente você não acha muito hoje, mas você acha em sebo se você procurar na internet. Tudo bem? Então, pessoal, estamos chegando aqui às 9h, a minha ideia era ficar 40 minutos, mas acho que está sendo um grande prazer. Um grande prazer. Então, obrigado. Segue o nosso Instagram. Se você achou legal, se você achou proveitoso, compartilhe. Vamos levar isso para o mundo. É para isso que a gente está fazendo, né? Então, que a gente possa chegar cada vez mais pessoas. Ok? Então, siga o nosso Face. Entra lá na nossa página. Em São Paulo, nós temos muitos cursos com vários professores. Então, vai ser um grande prazer. Quem quer formação de Mindfulness, nós temos uma formação pelo Centro Paulista. Há outros grandes centros muito competentes também no Brasil. E o meu único ponto é, estude quem é o seu instrutor. E a experiência dele. E a experiência do lugar. Isso é muito importante. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Foi um grande prazer.